Meus amigos, sejam muito bem-vindos novamente aqui no nosso canal de Estudos Espíritas, onde a cada sábado realizamos um novo estudo. Rogamos então nesse dia que Deus nos encha de paz e de harmonia também. Hoje o nosso tema diz: poucos sabem sofrer. E nós vamos justamente estudar sobre a nossa conduta diante da dor e diante do sofrimento. Na realidade, todos nós desejamos ser felizes e evitar os sofrimentos. Mas nesse plano em que nós vivemos, é praticamente inevitável que a dor e o sofrimento nos alcancem. Por quê? Porque a grande família humana da qual nós fazemos parte ainda não elegeu como norma de conduta padrões mais elevados de moral, de justiça, de compaixão, de entendimento. Então, tudo isso a humanidade ainda não elegeu para si e pauta ainda sua conduta normalmente, em maior ou menor monta, no orgulho e no egoísmo. E todas as mazelas humanas que deles se derivam, não é? Então, com isso, gente, pelas nossas escolhas não bem feitas ontem e hoje, é natural que a dor ou o sofrimento, como consequência, nos alcancem. E olha, se a dor e o sofrimento não tivesse uma boa razão de existir, Deus não deixaria que nos alcançassem. Mas a dor e o sofrimento têm um papel retificador de conduta, de despertamento, de pagamento das nossas dívidas morais contraídas pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Então tudo isso concorre para que, ao invés da gente crescer pelo amor, a gente seja impulsionado ainda pela dor. E o nosso tema diz: poucos sabem sofrer. Porque qual é a nossa conduta quando o sofrimento bate à nossa porta? Um diagnóstico, não é, que a gente não aguardava, ou uma própria doença já que se instala no nosso corpo físico. Algumas ingratidões que chegam ao nosso coração são aquelas chamadas dores físicas e dores morais, acompanhadas do sofrimento naturalmente. Tudo isso é plano natural na terra de provas e expiações. E como é que nós reagimos no momento que essas dores e sofrimentos batem à nossa porta? É preciso saber sofrer. Como assim? Esse é o objeto do nosso estudo. No Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, Jesus promete isso: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Então Jesus anuncia nas bem-aventuranças que todos aqueles que choram serão consolados. Mas quais serão esses que herdarão o reino dos céus e que serão consolados? Todos os que sofrem? Não. Nos socorrem o entendimento os espíritos superiores, que dizem assim: todos aqueles que sabem passar pelo sofrimento, sem a irritação, sem blasfemar contra Deus, sem a mágoa no coração, sem o desespero, mas todos aqueles que pautam a sua conduta, mesmo na hora do sofrimento, pela resignação ativa, pela confiança em Deus, pela coragem de enfrentar esses sofrimentos, esses sim serão consolados. Porque na medida em que a gente se coloca em revolta, que a gente se volta contra Deus,
que a gente entra em desespero, se entrega até à tristeza, ao desânimo, nós estamos nos colocando numa condição de não sermos consolados. Por quê? Porque saímos, não é, daquela frequência de amparo dos espíritos superiores. E só prolongamos a nossa cota de sofrimento, que nos chega muitas vezes já de uma forma muito contundente. E os espíritos dizem assim, que há alguns fatores que muito nos auxiliam a passar bem pelos sofrimentos. Aqueles bons amigos ao nosso lado, que dão as mãos a gente e dizem, estou junto para o que der e vier. O poder da oração, e aí eles advertem, o poder da oração é muito importante para que a gente passe bem pelo sofrimento, mas só a oração não é suficiente se não for calcada numa fé ardente na bondade divina. Então, meus amigos, ninguém gosta realmente do sofrimento, mas ele vem com aquela função retificadora e é preciso viver bem apesar dele. Então é preciso que a gente se coloque dentro do estudo em que qual grupo nós pertencemos, a qual grupo nós estamos pertencendo no momento em que o inevitável sofrimento bate à nossa porta. Porque todos nós, aqui no plano terreno, mais cedo ou mais tarde, alguma dor, algum sofrimento nos alcança. E em qual grupo nós estamos? Dos que se revoltam, dos que blasfemam, dos que se irritam, dos que até abandonam a existência? Ou estamos no grupo da resignação, do poder da oração, do ânimo firme, da perseverança, da coragem de enfrentar esses momentos? Porque essas pessoas existem. Às vezes nós observamos assim, aquelas pessoas numa dor superlativa e ali firmes, fortes no seu sofrimento e vencendo aquelas dificuldades, e a gente se sente até pequenino, não é? Então, meus amigos, o que dizem os espíritos superiores? Nós poderíamos sim, todos, crescermos pelo amor e não pela dor. Então é preciso que a gente compreenda isso, de que, como consequência das nossas ações, os sofrimentos nos alcançam. Por isso que diz, quando a gente, pelo arbítrio, escolhe os nossos caminhos, fazemos as nossas escolhas, é preciso então ter muita coragem para sofrer-lhes as consequências. Essa é a maior dádiva que Deus nos dá, que é sobretudo desse entendimento de como as coisas acontecem. Então, na medida em que somos cristãos, não é? Que confiamos na bondade divina, ou a gente confia, gente, ou não confia. Porque o tema de hoje diz, poucos sabem sofrer. Porque às vezes conhecem o que os espíritos estão ensinando, mas na hora do testemunho não sabem aplicar a si mesmos. Dão um braço à revolta, ao desespero, à incompreensão e tudo isso que aumenta ainda mais aquela cota de dor que a gente já está passando. Então eu vou trazer para nós uma mensagem muito bonita de Joana de Ângeles, em que ela se inspirou em Francisco de Assis, que diz assim, ama a tua dor. Sofres porque anseias pela harmonia e acalentas o sonho da plena solidariedade que se te apresenta muito distante. Não te esqueças, porém, de que os santos e serafins transitaram também no corpo e alcançaram esse nível de evolução porque enfrentaram equivalentes ou mais ásperas refregas. Ninguém atinge o altiplano
sem a caminhada pelas baixadas sombrias e difíceis do acesso. Revigora-te na luta, sendo tolerante para com todos e exigente para contigo mesmo. O reino dos céus é construído com os materiais da renúncia e da compaixão, da bondade e da comiseração sob o patrimônio do amor. Repara a natureza sacudida frequentemente pelos fenômenos destrutivos que a visitam, permitindo-lhe logo depois renovação, exuberância e beleza na produção dos tesouros da vida. De igual maneira, ocorre na floresta humana. Não te desencantes, pois, com os outros que, por sua vez, também se permitem frustrações em relação a ti. Se amas Jesus e o teu objetivo é servi-lo, avança contente, conforme fez o irmão Francisco. Ama a tua dor. Em qualquer situação, alegra-te por te encontrares reencarnado, portanto, no roteiro da autoiluminação. Meus irmãos e meus amigos, é saber viver mesmo com o sofrimento. Quanto mais a gente for evoluindo, mais nós vamos bendizer a divindade que nos permitiu a nossa cura do corpo e a nossa cura espiritual através da dor e através também do sofrimento. Mais adiante, gente, num plano mais evoluído, onde novamente a família humana já esteja com um padrão moral elevado em sua conduta, pensando no bem comum, pensando na melhoria de todos, nós vamos estar crescendo sem a injunção da dor e do sofrimento. Tenham certeza disso, essa é a promessa de Jesus, quando diz que nós vamos ter um plano de paz e de luz mais adiante. Então espero que tenham gostado de mais esse estudo, pedindo a vocês, não é, que divulguem, que incentivem as pessoas a se inscrever aqui no canal para também ter acesso a esses estudos. Se gostaram, deixe o seu like, isso nos ajuda na plataforma. E, gente, é muito bom quando vocês também, além de se inscreverem no canal, deixam aqui as suas mensagens, não é, de força, deixam seus comentários, também deixam suas dúvidas. E eu sempre terei, gente, o maior prazer de responder também a esses comentários. Que Deus nos ampare, nos ilumine e desejo nesse instante muita paz a todos nós.